Pessoal, fazer aqui um vídeo piloto de sendo bem direto, tá? O mais rápido possível, porque tem só 15 minutos para tentar explicar o jogo e explicar todas as regras e tudo mais. Pelo menos dar um feeling geral do jogo, tá? O jogo que eu vou explicar vai ser o Alien Frontier, certo? Um dice placement, ou seja, é como se fosse um worker placement onde os seus trabalhadores são os dados, né? Que são no jogo são as suas naves, tá? Ele é um dice placement e um controle de área, porque no final a gente vai estar tentando controlar as diversas localidades do planeta, certo? E ganha pontos colonizando esse planeta, tá? Então, vamos começar aqui explicando as regras, tá? O primeiro, como é que funciona a rodada, né? O jogador vai pegar os dados dele e vai rolar, certo? Aí, a partir do resultado dos dados, ele vai alocando esses dados nos diversos locais aqui, que estão ao redor do planeta, tá? Você vê onde tem esses quadradinhos aqui, é onde podem ser colocados os dados, tá? Aí eu vou explicar de um por um que cada um desses locais fazem, certo? Quais são essas ações disponíveis para cada jogador, tá? Começando aqui pelo a parte de coleta de recursos, né? Pode coletar energia, tá? Nesse local, né, com seus dados. Eu botei esses dados aqui só para ajudar. Onde você coloca, cada dado que você colocar aqui, certo? Ele vai, dependendo do valor dele, você vai ver essa tabelinha aqui, né? Se eu colocar o dado de um ou 2, você vai ganhar um desses recursos, né? Que vai ser uma pecinha dessa de energia. Ou, por exemplo, se você botasse ele um 5 aqui, você ganharia 3 de energia, tá? O segundo local, o segundo recurso do jogo é o recurso de minério, certo? Que você pega aqui embaixo. A forma de alocar os dados aqui são diferentes, tá? O primeiro espaço aqui você pode colocar qualquer dado seu, certo? Sendo que a partir do próximo, você ou as outras pessoas, né, vão ter que colocar sempre um valor superior, certo? Que é o que indica esse sinal aqui, certo? Você vai ter que sempre, eu não posso colocar um valor aqui, por exemplo, 2, certo? Sempre terei que colocar um valor maior. E nesse dado aqui você vai receber só, para cada dado que você colocar, você vai receber um recurso, um minério, certo? Da Lua aqui, desse planeta. Então, esses são os dois recursos do jogo, né? Que são utilizados para fazer diversas outras ações, tá? Vamos então passar para o terceiro local aqui que você pode alocar seus dados, tá? Nesse aqui é o mercado do jogo, né? Como se fosse mercado. É uma forma de converter os recursos solares, né? A energia no minério, certo? E essa conversão, eu tenho que primeiro conseguir dois dados iguais e colocar aqui, certo? E a conversão vai ser, se eu colocar os dois dados, eu vou converter para cada sol, cada energia que eu tiver, eu converto em um minério, certo? Mas vamos supor que eles fossem dois ou três, vamos supor que fosse três, certo? Então, a conversão seria a cada 3 de energia, eu conseguiria converter em um minério, certo? Essa outra aqui é onde você vai poder comprar as cartas, certo? De alienígenas, tá? As cartas com tecnologias alienígenas, tá? Para você comprar uma carta, você vai alocando dados aqui, certo? Até que a soma dos dados que você coloque seja igual ou superior a 8, tá? No caso, assim eu conseguiria comprar as cartas, certo? Simplesmente, se eu alocar dados com a soma, que a soma deles fosse superior a 8, igual ou superior, eu poderia pegar uma carta dessa, certo? As cartas do jogo são separadas em duas formas, certo? Uma aqui em cima, onde você vai poder utilizar normalmente o recurso de energia para fazer várias coisas, como subtrair o número no dado, aumentar, fazer diversas coisas legais com os dados. Ou você vai poder utilizar o que. Você vai descartar a carta e utilizar
essa ação aqui de baixo, que é uma ação mais poderosa, mas aí você acaba descartando a carta, né? Você perde a oportunidade de fazer isso aqui toda rodada, certo? Ou seja, como é que compra as cartas? Bota aqui, aloca os dados e a soma tem que ser superior ou igual a 8, tá? E para cada dado que eu colocar, eu posso fazer um reciclo dessas cartas aqui. Vamos supor que eu não estou gostando das opções, eu posso botar um dado, descarto as 3 cartas e puxo mais 3 novas, né? E por assim por diante, tá? O próximo local que eu vou falar é o Raiders Outpost, que como é que ele funciona, certo? Eu tenho que alocar exatamente 3 dados e os 3 dados têm que ser valores um superior ao outro, tá? Tá? Eles têm que estar em ordem crescente, tá? No caso aqui. Eu teria que, por exemplo, botar ou uma sequência de dados um 2 3 ou 2 3 4 e por aí adiante, certo? Se eu fizer isso, colocar aqui os dados em sequência, eu vou poder roubar de alguém, de algum das outras pessoas, 4 recursos à minha escolha, podem ser tanto energia como minério, eu não preciso roubar só um tipo, eu posso roubar dois de energia, 2 de minério e por aí em diante. Ou eu posso roubar a carta dele, uma carta alienígena que uma outra pessoa tiver, certo? É importante, para uma pessoa, vamos supor que alguém já esteja aqui, certo? E você já veja outra pessoa e ela tirou uma sequência e ela quer usar essa habilidade, ela vai ter que colocar uma sequência maior, tá? Vamos supor que aqui está 2, 1, 2, 3, ela teria que colocar uma sequência 2, 3, 4, ou 3, 4, 5, enfim, certo? O próximo local que eu vou explicar é a Colony Constructor, certo? Que é onde são uma das formas de eu conseguir colonizar o planeta, certo? Colocar minhas pecinhas e colonizando o planeta, tá? Eu preciso colocar 3 dados iguais e utilizar 3 minérios, certo? Se eu colocar aqui, alocar 3 dados iguais e usar 3 minérios, eu consigo colocar em algum local desses aqui do mapa a minha colônia, certo? Uma colôniazinha minha, certo? Esta ação aqui, que é a ação de shipyard, é a forma que você tem de conseguir mais dados, certo? No começo do jogo você começa apenas com 3 dados, e para conseguir mais essa ação, se você for querer conseguir seu quarto dado, você só tem 3 dados, né? E que é o quarto, você teria que alocar 2 dados iguais e pagar um recurso de cada, certo? E na próxima rodada, você teria o seu quarto dado. Eu já baguncei todos os dados aqui, aí fica difícil de demonstrar aqui, certo? Se você tiver, por exemplo, 4 dados e quiser o quinto, você tem que alocar 2 dados iguais e pagar 2 recursos de cada para ter o quinto dado, certo? Existe também, como penúltima ação, você destruir um dado seu, certo? Se você simplesmente aloca um dado 6 aqui, tem que estar com valor igual a 6. E pagar um de cada recurso que você coloca, você vai destruir esse dado, certo? Vamos supor, você tem 4 dados, você vai ficar com 3 na próxima rodada e você vai poder colocar uma colônia sua no planeta instantaneamente, certo? Você terraforma, tá? E a terceira forma de colocar colônia, certo? Existe primeiro essa, né, que é a mais difícil de fazer, que é utilizando recursos e ter 3 dados iguais. Existe essa outra forma que você destrói um dado seu e terraforma e coloca uma colônia. E a terceira forma de colocar colônia é aqui embaixo, onde você vai poder alocar qualquer dado, certo? Eu posso utilizar até 3 dados por rodada. Você vai colocar os seus dados aqui. Para cada dado que você colocar, não importa o valor dele, você vai andar essa colônia um espaço, certo? Até essa colônia chegar aqui. Depois que ela está aqui, você simplesmente só precisa pagar um recurso de cada para pegar mais uma de suas colônias e colocar no mapa, certo? Agora, para finalizar, vamos explicar para que você está colonizando esse território aqui. Para cada colônia sua no território, é a forma principal de ganhar pontos de vitória no jogo, para cada colônia sua no mapa, você vai ganhar um ponto de vitória, certo? Ou seja, eu tenho 2 colônias lá, então eu estaria com 2 pontos de vitória aqui.
E se eu tiver maioria num determinado território, ou seja, no caso aqui eu tenho maioria, né? Tanto aqui quanto aqui, eu tenho a maioria. Para cada maioria que você tiver, você vai ganhar um ponto de vitória. Então, no caso, em vez de ser dois, eu tenho 4 pontos de vitória. Dois. E quem tem a maioria daquele território vai ficar com essa cartinha provisoriamente, né? Até a pessoa manter a maioria, ela fica com a carta, certo? E essas cartas aqui, elas melhoram, na verdade, as habilidades dos outros, desses locais que eu estava falando, esses locais orbitais, né? Onde eu estou alocando os meus dados, certo? Então, o jogo faz com que seja, se você for ver esse pontilhadozinho aqui, quer dizer que essa área do planeta vai melhorar as suas ações dessa área aqui, do Colony Hub. Essa área aqui, ele vai melhorar essa daqui, certo? Ou seja, para que você está colonizando o planeta? Para ganhar pontos de vitória e para ficar com essas cartinhas que dão uma roubadinha nas ações, tá? Melhorem muito as ações, tá? Não sei se vale a pena ficar explicando cada cartinha dessas, elas são autoexplicativas, ela tem o texto delas, tá? E é isso, o jogo é isso. A gente vai alocando os dados, né? Cada um vai rolando seus dados, alocando, passa para o próximo jogador, certo? Importante lembrar que você só pega os seus dados de volta ao final quando a ação chega em você de novo, certo? Ou seja, os locais no mapa eles vão sendo ocupados pelos jogadores, certo? Então vai tendo menos espaço para os jogadores fazerem as suas ações, tá? E é isso. O jogo vai até alguém colocar a última colônia dele no mapa, certo? Aí é visto quem tem mais pontos e quem tem mais pontos é o jogador vencedor, certo? Enfim, acho que eu não esqueci nada não. O jogo é simples, são várias ações aqui que no começo você pode ficar perdido, mas o que é legal é porque como o Dice Placement ele é um pouco mais restrito do que um Worker Placement, que o resultado que dá nos seus dados, apesar de eu ter várias opções de colocar em vários desses orbitais, né, dá para você manipular bem os dados, isso é a parte legal do jogo. É, ele faz com que, por exemplo, se eu tenho um dado 1, 2, 3, não faz sentido eu ficar pensando em fazer essa ação, que eu preciso de 3 dados iguais, ou essa ação eu preciso de 2 dados iguais. Ela limita as suas opções. Mas eu posso tanto colocar esse 1, 2, 3 aqui, como posso pegar esses recursos aqui de cima, eu posso colocar dados aqui para andar com a minha colônia, ou seja, dá, é muito difícil você ter uma rodada onde você não vai fazer as coisas legais, certo? Enfim, isso é o Alien Frontiers e espero que o piloto tenha dado certo. Tenha dado para ver tudo. Valeu, pessoal.